Meus amigos, que situação, viu, que o Cruzeiro foi arrumar. Minha Nossa Senhora. Começou escorregando, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, espalhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Seguinte, Fábio fora do Cruzeiro. Aqui vale a gente conversar sobre timing, sobre idolatria, sobre existe algum jeito de encerrar a relação com uma lenda sem que fique um mal-estar danado e que o torcedor se sente traído ou se sinta desamparado em perder o ídolo, porque o Fábio não foi ou não vai ter o seu vínculo renovado com o Cruzeiro. Ele queria ficar até o final de 2022, o Cruzeiro queria que ele ficasse somente até o Campeonato Mineiro, não houve acordo, e aí, a partir do momento em que não houve acordo, a história de quase 1.000 jogos do Fábio no Cruzeiro foi encerrada aos 41 anos, com 976 jogos, 991 gols sofridos, 58% de aproveitamento, isso é muita coisa para tanto tempo, 34 pênaltis defendidos, 13 títulos. Foram 17 anos consecutivos no clube, o jogador que mais atuou na história do Cruzeiro. E este jogador saiu machucado e magoado. E o torcedor comprou essa dor, comprou essa decepção e se sentiu, em parte, não traído, mas se sentiu assustado com a primeira grande tomada de decisão da SAF, que é a empresa que agora gere o Cruzeiro, né? A Sociedade Anônima do Futebol. O Cruzeiro agora tem um dono. E este dono, em um dos seus primeiros passos, entendeu que o Fábio não faz parte dessa reformulação esportiva. Até aí, tudo certo. Quando você tem a chegada de um novo dono, de um novo diretor, porque, de novo, associar a saída do Fábio à SAF e condenar este modelo empresarial por conta disso é oportunismo de quem já não gosta do modelo, porque historicamente, antes do Cruzeiro e agora antes do Botafogo, todos os clubes brasileiros foram e são geridos por diretores estatutários, por presidentes eleitos, e todos esses já tiveram algum histórico de maltrato, ou de arranhão, ou de não saber lidar bem na hora do tato, de encerrar a relação com um grande ídolo. Quantos e quantos não saíram se sentindo desrespeitados, se sentindo sacaneados, se sentindo diminuídos pelos dirigentes? Então, isso não é um privilégio do sistema SAF ou do sistema de um clube ter um dono. Ponto. Acho que isso precisa ficar bem claro. Aí a gente vai para outra questão. Existia o momento certo de encerrar essa relação? Existia como encerrar essa relação, Fábio e Cruzeiro, de alguma forma que o jogador não se sentisse diminuído e menos valorizado do que poderia? Olhando para trás, a resposta é quase não. Porque se a gente for ver outros jogadores que deixaram em situações parecidas, tá? Jogadores do tamanho do Fábio, quando a decisão não partiu do jogador, ou seja, quando o jogador não decidiu encerrar ou se aposentar ou sair por alguma determinada razão, quando isso não partiu do jogador, ficou sempre muito difícil para as diretorias determinar qual era o momento de basta, deu. Essa relação com alguém que é lendário, que é enorme na história do clube, deixou muitas vezes dirigentes quase que reféns desse gigantismo e dessa história. De novo, aqui não é uma defesa à decisão que foi tomada. É a gente tentar puxar qual seria a forma, e acho que era possível se fazer, que ficasse menos desgastante, mas eu acho que sempre ia ter arranhão. Por exemplo, se o Fábio fica de fato 2022 todo e sobe com o Cruzeiro, que era o que ele dizia querer fazer, né? Meu sonho era devolver o Cruzeiro para a Série A e tal, e na cabeça dele ele queria mais um ano de contrato, o Cruzeiro queria oferecer 6 meses. Não aconteceu. Numa relação profissional ali, não rolou acordo, assim, ninguém cedeu. O Cruzeiro já chegou com a proposta pronta e o Fábio também não cedeu a falar, beleza, eu queria um ano, mas, putz,
vou encerrar então com esses 3 meses aqui, beleza. Ninguém quis ceder. O fato é esse, ninguém quis ceder. E até aí está dentro de uma relação comercial que, óbvio, tem a paixão, tem os títulos, tem o simbolismo, tem uma parada. Mas vamos supor que o Fábio ficasse até o final do ano e subisse com o Cruzeiro para a Série A. Será que em 2023 ia ser a hora de chegar e encerrar esse ciclo? Não ia ter quem falasse, poxa, mas o cara está aí, comeu o pão que o diabo amassou, ficou na pior hora, e aí na hora do filé tiram o cara da festa. Então, assim, nunca tem hora para você dizer que essa relação não dá mais, porque é algo tão grandioso que acaba que as histórias que a gente viu e vê que terminaram mais ou menos em paz partiram dos jogadores. O Rogério, por exemplo, no São Paulo, resolveu ele dizer que, putz, não dá mais. O Marcos no Palmeiras resolveu uma hora dizer, putz, não dá mais. Agora, recentemente, a gente teve um episódio do Sérgio Ramos no Real Madrid. Foi desgastante, porque ele queria continuar. E não ficou, mas aí o Real conseguiu dar uma contemporizada ali, ainda fez homenagens e não saiu tão desgastante. Mas vários, você vai olhar para trás, e quando foi o clube que tomou essa decisão, foi muito difícil de aceitar, porque é como se toda a história construída me dissesse, putz, ainda dá mais um pouquinho, ainda dá para escrever mais um capítulo, ainda dá para escrever mais uma linha. E aí, quando se determina, não dá para escrever mais linha nenhuma, fica todo esse mal-estar. Eu citei em programas que participei, lá na TNT, no De Placa, por exemplo, o exemplo do Alex Ferguson. O Ferguson decidiu, putz, não continuar no Manchester United, falou, não, para mim já deu. Em sã consciência, vocês imaginam algum momento que, de fato, o dono do Manchester poderia chegar e falar, não vamos renovar com o Sir Alex Ferguson, a partir de agora a gente vai para outro caminho. Não ia ter esse momento em que isso fosse feito de uma maneira que ninguém ia sair machucado e que não iam ter arranhões. Para mim, era impossível. Impossível. E dentro dessa relação Cruzeiro e Fábio, surgiu uma outra informação do João Vitor Nunes, jornalista, sobre a saída do Fábio, logo quando ela foi anunciada. E aí tem algo a ver com situações que a gente não está na sala para resolver, mas que vale colocar aqui para pensar e discutir sobre o papel de quem chega para fazer uma reformulação tão profunda quanto a galera que está chegando no Cruzeiro. E, de novo, isso não é uma defesa, é uma explicação para colocar na mesa todas as pontas. A saída do Fábio tem a ver com o regime centralizado de execuções, que tem a ver com questões jurídicas. E os 10 milhões que o Cruzeiro deve a ele, que na prática hoje representa até mais milhões, né? Bem mais do que 10. Fazer um novo contrato seria este novo Cruzeiro tomar a obrigação de pagar esse débito naqueles moldes, sem parcelamento vantajoso. Por quê? Porque o acordo já está tomado. Sendo que esse débito é da associação, não é da SAF. A SAF hoje desvinculou o futebol da associação, né, do clube. Existe o clube, existe o futebol. Essa dívida é do clube. Se você faz um novo contrato, você assume essa dívida aqui. O Ronaldo, de fato, quando comprou o Cruzeiro, comprou assumindo as dívidas, mas dívidas que podem ser remodeladas e renegociadas. Nesse sentido, quando você absorve essa dívida aqui, você já está completamente engessado nela sem conseguir ter muito lugar para manobrar esse tipo de dívida, que, convenhamos, não é uma dívida barata. Dentro disso, a SAF tem o privilégio de arcar com as dívidas da associação somente dentro do teto de 20%. É 80-20. Isso já foi explicado algumas vezes. Com o Fábio, com esta dívida do Fábio, a coisa passaria desse teto dos 20%. O regime centralizado de execuções é um mecanismo que permite renegociar de maneira unificada dívidas trabalhistas e cíveis. Com o regime centralizado de execuções, o devedor terá 6 anos para cumprir o acordo com os credores. Esse prazo poderá ser esticado em mais 4 anos, ou seja, num total de 10, desde que, ao fim do 6º ano, o devedor tenha pago pelo menos 60% da dívida. Então, você vê que tem toda uma amarração jurídica clara ali. Conversando com um amigo advogado, a conclusão que se chega é que o Cruzeiro SAF, ou seja, a empresa, não quis assumir a dívida dos 10 milhões. Isso a mantém como dívida da associação, não entra nos 20% de dívida que a SAF poderia assumir, então fica ali um espaço para você negociar outras dívidas que, para a gestão, talvez sejam mais importantes agora.
e sem que isso gere um desconforto jurídico ao final do possível novo contrato. É um resguardo jurídico. Ronaldo entra como investidor e assume as dívidas para dar um choque de gestão e tornar o Cruzeiro um clube rentável e sustentável. Por essa ótica, faz sentido a decisão, para que a dívida, que é da associação, não se torne a primeira dívida do Cruzeiro SAF. De novo, é uma decisão antipática que pode ter sido tomada de uma maneira ruim e publicizada de uma maneira pior ainda, porque no final das contas a relação Fábio e Cruzeiro terminou em um tweet. Isso é feio, é ruim, mas de novo, existe dizer que houve sacanagem, que houve isso, que houve aquilo, eu não consigo porque eu não estava presente nas reuniões. E as informações, friamente analisando, mostram que faz sentido, mas que poderia ter sido muito melhor administrado. E, de novo, nesse mundo imaginário de que um dia existiria uma situação em que essa relação poderia acabar com o Cruzeiro determinando, não vamos renovar, sem mal-estar, eu acho uma ilusão, assim. Ia ter sempre o mal-estar. Só que esse mal-estar foi ainda maior porque foi a primeira grande decisão pública da empresa. E aí a empresa chegou mexendo com um ativo altamente querido e histórico do clube. Então, assim, acabou que acho que foi um passo talvez necessário, mas um passo mal dado e mal administrado. Mas, de novo, nessas situações, me parece que não tem hora certa para encerrar o vínculo, a não ser que seja o jogador que tome a decisão. Não sendo o jogador, a gente olhando para trás, via de regra, os clubes ficam refém dos ídolos e das histórias construídas por esses ídolos, e é perigoso. Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.